eu quero compartilhar com a galera aqui de casa. Eu não sei se vocês, assim, eu tenho 4 filhos. E para estudar com essa galerinha, às vezes eu sento lá, aí eu vejo que, assim, o José principalmente tem uma dificuldade, assim, de fixar o que eu tô falando, de... Vocês sentem isso nas crianças aí em casa? O que será que pode ser isso, essa dificuldade de aprendizado? E a gente está aqui com Raíris Faete. Bom dia, minha linda. Bem-vinda. Bom dia, pessoal. Bom dia. Ela que é especialista, gente, né, numa metodologia de estudo, assim, maravilhosa, fantástica. Que pode trazer solução para, de repente, a sua criança que tem essa dificuldade no aprendizado. E a gente vai trazer um viés de um dos motivos que pode ser, sugerido até pela Raíris, que ela vem percebendo, que é importante a gente conversar. O TDAH. Já ouviu falar nisso? Sabe o que significa essa sigla? A gente pode até começar explicando ao pessoal de casa o que é o TDAH. É uma neurodivergência, né? Que significa transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. E ela influencia diretamente o comportamento diante dos estudos, né? Da vida acadêmica do aluno. Então, é super importante a investigação, né? A conscientização da escola, da família, porque isso requer algumas adaptações e flexibilização por parte da escola no processo de aprendizagem do aluno. Eu amei você trazer esse assunto, porque assim, eu falei do José e realmente ainda ele tá fazendo uns estudos, né, com a psicopedagoga para ver se ele tem realmente TDAH, porque eu já tenho um sobrinho com TDAH, então assim, e como isso pode atrapalhar na vida dele e das crianças que têm TDAH? É uma neurodivergência que atinge o comportamento e a forma de aprendizado, né? Então, normalmente são crianças mais agitadas, crianças com dificuldade de planejamento e organização, o que as escolas hoje em dia requerem muito, né? Então, por isso é importante a importância do acompanhamento profissional do pedagogo, psicopedagogo, do professor individualizado para adaptar e flexibilizar conforme a criança precisa. Porque muitas vezes, né, a criança está ali estudando, a gente está falando da criança aqui, gente, mas a gente pode falar também do adolescente, quiçá, muitas vezes, um adulto que nem sabe que teve uma vida inteira de dificuldade no aprendizado, se distraindo, vai ler um livro, não consegue lembrar o que leu no parágrafo antes, sabe? Porque essa falta da atenção, né? E muitas vezes também essa questão de você não conseguir estar focado numa coisa, né? Parece que tem que fazer muitas coisas, da hiperatividade, né? Porque tem percebido também muito que adolescentes não tiveram diagnóstico quando criança, tiveram uma dificuldade enorme na infância para aprender. Você percebe isso nos seus alunos? Eu tive amigos, né, da minha idade, que foram descobrir o TDAH depois da faculdade e sofreram durante a vida acadêmica inteira. Então, hoje, como a Mari disse, o José tem quantos anos, Mari? O José está com 7 anos, né? Então, é o momento, né, de se diagnosticar se tem, se não tem, para que a criança não carregue esse sofrimento, né, para o restante aí da vida acadêmica. Então, a questão da autorregulação, né, de regular as emoções, a questão do, como eu disse, do planejamento e da organização. Então, tudo isso realmente afeta bastante e precisa de adaptação. Então, e essa adaptação, como é que é? Vamos supor, descobrir, o José tem TDAH. Aí, como é que é? A escola tem que se adaptar ou a criança, ou os dois? Como é que funciona isso? Isso. Normalmente, esse vetor, ele parte da escola, né? Então, a escola precisa se adaptar. Então, por exemplo, dar tempo a mais para fazer uma prova. Isso também para o adolescente, como o Lucas falou, né? Ele pode ser levado para os vestibulares agora final de ano, né? Tá sim de vestibular. Então, nas inscrições, o aluno ele pode anexar o laudo para exigir o tempo a mais, tem que anexar o laudo. E é um laudo que passa pelo crivo ali ou do neurologista, do psiquiatra, não basta, do psicólogo, precisa ter o CRM, né? Então, é a questão do tempo a mais, de provas mais curtas, que como é a questão da atenção, né? Então, o aluno ele não consegue se concentrar por um tempo muito grande. Então, a prova ela precisa ser um pouquinho mais reduzida, as letras um pouco maiores, as perguntas um pouco mais objetivas, porque textos longos também, né, acaba fazendo com que a criança perca a sua atenção. Então, todas essas adaptações, elas são importantes, porque a criança com TDAH, ela não tem um problema cognitivo, ela precisa de uma adaptação para aprender melhor, mas é uma criança inteligente, que aprende como todas as outras. No seu curso, né, a gente sabe do CRF, que você criou todo um espaço de realmente abraçar todas as crianças, né?
que você tem de diferente lá que você aplica para a criança que tem TDAH? Legal, Lucas, ótima pergunta. Para as crianças com neurodivergência, a gente disponibiliza o acompanhamento em um só lugar, do professor, do assessor, do pedagogo e do psicólogo. Então, o aluno ele é acompanhado pelos 4 profissionais. O assessor para atuar na parte do planejamento e organização, que o TDAH, né, tem essa função executiva um pouco comprometida. O professor para acompanhar os conteúdos acadêmicos e o pedagogo e o psicólogo para acompanhar a parte do neurodesenvolvimento e da aprendizagem do aluno. Tudo isso assistido em um só lugar. Caramba! Olha que bacana, um cuidado ali para aquela criança já é individualizado Já. nessa metodologia, assim, mas ainda mais esse cuidado para quem sofre de TDAH, né? Isso, exato. Agora, eu como mãe e meu marido como pai, o que a gente pode fazer, né, no lugar de pais em relação ao TDAH? Acho que são 2 pontos extremamente importantes, Mari. É a conscientização da criança de que ela não é diferente, de que ela não tem um problema, de que ela não é cognitivamente, né, afetada. Não, é só porque ela tem um outro processo de aprendizagem, mas que ela pode aprender da mesma forma. Para que não vire muleta ou também para que a criança, né, não se sinta diminuída diante das outras. Então, essa conscientização é super importante. E o segundo ponto é a acolhida, né? As crianças precisam desse acolhimento. Então, de ver o apoio, o incentivo dos pais, dos familiares, acredito que sejam os 2 pontos principais. Gente, incrível isso que ela falou, porque o meu sobrinho foi diagnosticado e ele sofria muito, aí ele não conseguia fazer as provas, ele não terminava, aí a escola ficou sabendo, deu mais tempo, fez tudo isso, a mãe acolheu e ele, assim, leva numa boa, ele é super inteligente. E assim, ele tá com notas altas agora, tudo por conta desse acompanhamento. Uma adaptação, né, gente? Tão importante. Incrível. Olha, não sei se você lembra, eu lembro de amiguinhos meus, né, que tinham dificuldade, e eles mesmos falavam assim, eu sou burra. Eu falava, imagina, você não é amigo. Gente. Mas é como as pessoas às vezes colocavam esse estigma. Exato. E simplesmente era uma falha no ensino. Exato. Não era uma falha na criança. Exato. Né? E você pode ter, então, esse aporte tão necessário para que sua criança não se sinta dessa forma, porque isso é terrível. Isso faz muito mal para a autoestima dela. Junto com a Raiz, tá certo? Então, se você quiser entrar em contato com a Raiz, com toda a equipe dela, que é tão capacitada, você pode acessar o Instagram. Vou passar aqui para vocês, que é curso.rairisfaet, tá certo? Vale a pena você conhecer esse trabalho incrível que a Raiz desenvolve. Está com uma sede linda, que já já a gente vai mostrar tudo para vocês aí em casa. Parabéns, viu, Raiz, por trabalho e por essa visão de ver o estudante como um ser único que precisa de adaptação, não nele, mas no ensino, no estudo. Obrigado. Perfeito, viu? Lucas. Maravilhosa. Obrigada. Eu fico muito orgulhosa, que eu acho que os nossos colunistas, eles vêm transformando a vida das pessoas, sabe, amiga? É um orgulho muito Só temos grande. os Obrigada, melhores Mari. aqui. Obrigada, viu?